Beleza, galera? Tudo certo? Então, vamos bater um papo aí sobre as questões do vestibular de verão da CAF de 2019. Então, vamos dar. Então, vamos lá. Essa questão vai falar aí sobre a independência da América Espanhola e está pedindo a alternativa incorreta. Para o vídeo, faz a questão e vamos dar. Vamos ver qual que é a alternativa incorreta. É a letra D. Vamos analisar cada uma delas. Alternativa A. No Congresso do Panamá, em 1826, Simão Bolívar propôs uma integração entre as nações do continente. Os poderes locais não abriram mão de sua autonomia e a ideia fracassou. Correto, né, pessoal? Os crioulos, elites locais, que detinham aí terras e poder, não vão querer abrir mão do seu poder local e, portanto, essa ideia do Simão Bolívar não foi para frente. Alternativa B, ao propor a doutrina Monroe, a América para os americanos, os Estados Unidos eram contrários à interferência europeia na América, porém, tal doutrina expressava uma política imperialista estadunidense no continente. Perfeito, né? América para os americanos, essa ideia da doutrina Monroe tinha um viés muito imperialista por parte dos Estados Unidos, né? Alguns historiadores brincam aí, América para os norte-americanos, né? Então, correto essa alternativa. Alternativa C. As estruturas políticas após a independência e o surgimento de vários países não efetivou uma grande mudança no poder. As camadas populares foram alijadas do poder e os caudilhos garantiram o poder absoluto em seus domínios. Perfeito, pessoal. Quando a gente fala aí sobre a independência da América Espanhola, a independência atendeu muito mais à intenção, ou melhor dizendo, as intenções da elite, do que as intenções da população como um todo. Algo muito parecido vai acontecer no Brasil também. A independência do Brasil não está atrelada aí a mudanças significativas para a população como um todo, mas sim para defender interesses da elite. Alternativa D. O início da luta pela ruptura com a Espanha foi comandada pelos chapetones e articulada nos moldes da independência dos Estados Unidos da América, unificando-se todas as juntas governamentais num governo unitário. Não, né, pessoal? O início da luta aí, pelo processo de independência da América Espanhola não vai ser encabeçado pelos chapetones, e sim pelos crioulos. Beleza? Vamos dar. Bom, vamos lá? Essa questão está falando aí sobre a crise de 29, né? E está pedindo a alternativa incorreta. Então, parou, fez a questão, vamos dar. Então, vamos ver qual que é a alternativa incorreta. Alternativa A. Vamos analisar aí as questões. Alternativa A. O início da crise nos Estados Unidos está ligado diretamente aos gastos militares após a participação na Primeira Guerra Mundial. Não, não é isso, né, pessoal? A crise de 29 vai começar aí nos Estados Unidos e depois vai se espalhar para todo o mundo, um mundo capitalista, porque na década de 1920 aí, os Estados Unidos, que defendia aí uma ideia liberal, defendia a não intervenção do Estado na economia. Então, isso vai permitir que as empresas atuassem com liberdade sem a intervenção aí do Estado. O que acontece é que a Primeira Guerra Mundial vai provocar aí uma decadência na economia da Europa e os Estados Unidos vai se aproveitar dessa decadência e vai começar, né, a enviar produtos para a Europa e a produção estadunidense vai crescer muito até que entre 1918 e 1928 nós temos aí uma perda
grande de vendas para a Europa, tendo em vista que a Europa começou a se reestabelecer importando menos produtos aí dos Estados Unidos. O que vai acontecer é que nós vamos ter aí uma superprodução estadunidense que não vai encontrar mercado consumidor, e isso vai fazer com que as empresas comecem a fechar, gerando aí uma grande queda na Bolsa de Valores de Nova York, gerando essa grande depressão econômica de 29. Então, não está certa a alternativa, não está ligada aí aos gastos militares. Alternativa B. A diminuição das exportações gerou uma superprodução, produzindo-se mais do que os mercados consumiam, tendo como resultados desemprego e falência de empresa. Perfeito, eu já expliquei isso, né? As especulações na Bolsa de Valores de Nova York aumentavam. Em 1929, os investidores tentavam vender suas ações, muita gente vendendo e ninguém comprando. Essa situação causou o crash, a quebra da Bolsa. Correto também. O Brasil foi atingido principalmente nas suas exportações de café. Os Estados Unidos eram um dos principais compradores e diminuíram muito a importação do café brasileiro. Certinho essa alternativa, até porque o Brasil vai se prejudicar muito com essa questão de não se vender café para os Estados Unidos, tendo em vista que os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil, e essa crise no café vai, inclusive, fortalecer mudanças no Brasil, e nós temos lá, né, a chamada Revolução de 1930, na qual nós temos o fim da chamada República do Café com Leite, com Vargas assumindo o poder, e essa crise do café vai colaborar para que haja essa Revolução de 1930. Beleza? Então vamos para a próxima. Essa questão lá é sobre a Grécia Antiga. Parou, fez a questão. E vamos analisar as alternativas. Mais uma vez está pedindo a alternativa incorreta, por isso vocês têm que ficar ligados. Normalmente eles pedem a incorreta, mas de vez em quando eles pedem a correta para confundir vocês, tá bom? Então olha lá, falando sobre a Grécia Antiga, vamos ver qual que é a alternativa incorreta que a questão pede. Alternativa C. Então, vamos analisar as questões, as alternativas, melhor dizendo. Com encenações feitas ao ar livre, o teatro grego era dividido basicamente em tragédia e comédia, abordando temas humanos e mitológicos. Muito bem, é isso mesmo, né? O teatro grego tem essa característica da tragédia, da comédia. O teatro era muito importante dentro da lógica da cidadania grega, e era lá recheado, né, de manifestações, inclusive religiosas, pois os festivais de teatro eram vistos aí como uma grande manifestação da religiosidade grega em relação ao deus Dionísio. Alternativa B. Em Esparta, os ilotas pertenciam ao Estado, eram provenientes de populações conquistadas pelos espartanos e sua mão de obra era utilizada principalmente na agricultura. Perfeito, né? Essa alternativa está corretíssima. Ilotas esses que eram a grande mão de obra do Estado espartano. Alternativa C. Nas guerras médicas, Esparta, liderando a Liga do Peloponeso, invadiu e destruiu a cidade de Atenas, iniciando um período de hegemonia no mundo grego. Não, pessoal, as guerras médicas vão ser os gregos contra os persas. Persas esses que estavam tentando invadir a Grécia. Inclusive, quem vai vencer essa guerra são os gregos. Alternativa D. A chamada Idade de Ouro de Atenas está vinculada ao governo de Péricles, que caracterizou sua administração pelo embelezamento artístico da polis ateniense. Sim, nós temos esta Idade de Ouro aí vinculado ao governo de Péricles. Vamos lá para mais uma questão, né? Uma questão que vai falar aí sobre a cisma
do Oriente, parou o vídeo, fez a questão e vamos analisar. Olha só, agora essa alternativa está pedindo uma das principais consequências, então não está pedindo a alternativa incorreta. Então, estão vendo? Tem que ficar ligado, beleza? Vamos lá. Vamos ver qual que é a alternativa correta. Letra D. Então, vamos analisar aí as alternativas. Alternativa A. A criação do termo cristãos novos para designar a população do Império Bizantino que tinha se desfiliado da Igreja Romana. Não, pessoal, cristãos novos não tem nada a ver com a cisma do Oriente. Cristãos novos era a designação dada em Portugal, principalmente, aos judeus convertidos ao cristianismo e os seus descendentes, beleza? Alternativa B. A convocação das cruzadas para invadir e conquistar o reino de Jerusalém e a formação de um exército no Império Bizantino para apoiar os cruzados que se dirigiam para a Terra Santa. Isso não tem absolutamente nada a ver com a cisma do Oriente. Alternativa C. O início das guerras religiosas, que vai determinar o surgimento da Reforma Protestante e acentuar as divisões internas do cristianismo europeu. Isso também não. Isso vai acontecer lá no século XVI. A cisma do Oriente vai acontecer aqui no século XI. São acontecimentos históricos completamente distintos. Alternativa D. O surgimento da Igreja Ortodoxa ligada ao Patriarcado de Constantinopla e a Igreja Católica Apostólica Romana dirigida pelo Papa. Certinho, né? Essa vai ser a consequência. A gente tem a divisão da igreja em duas partes. Igreja ortodoxa grega, ligada aí a Constantinopla, sendo liderada por um patriarcado, pelo imperador. E a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ter como liderança o Papa. Correto. Beleza, galera? É isso. Um grande abraço. Em breve, mais questões comentadas para vocês. Valeu!